Primeira semana útil de janeiro de 2026. Você abre o financeiro, puxa o faturamento dos últimos 12 meses e vê a linha subindo. Aí chega o áudio do contador. Se continuar nesse ritmo, você bate o teto do Simples. E na mesma hora dá um frio no estômago, porque você já está negociando o reajuste com o fornecedor, a folha aumentou, e a sua cabeça faz a conta mais perigosa do mundo. Se eu sair do Simples, minha margem some. Agora me diz, você já ouviu a solução rápida? Abre outro CNPJ. Você quase consegue ver o plano acontecendo. Empresa fatura uma parte, empresa B fatura outra. 2 boletos de das menores, 2 limites, 2 caminhos paralelos. No papel, parece inteligente. Na vida real, é aqui que a história vira. Porque, em algum momento, um cliente grande pede regularidade. Uma concorrência exige documentação. Um banco pede demonstrações. E então, silencioso, chega um aviso no seu ECAC. Não chega alguém de terno na sua porta. Chega uma intimação fria, objetiva, pedindo esclarecimentos. E, de repente, não é mais sobre pagar menos. É sobre provar que são negócios diferentes. Eu sou Lucas Lisboa, advogado, e você está no LLR Advocacia. E agora eu vou te colocar dentro dessa sala, com essa intimação aberta na tela, para você entender o que realmente está em jogo quando alguém fala em 2 CNPJs para ficar no Simples. A primeira pergunta que você precisa se fazer, ali, com a mensagem da Receita te encarando, é simples. O fisco vai olhar só o número do CNPJ, ou vai olhar a substância? Quem decide? Quem opera? Quem executa? Como o dinheiro circula? Existe separação real ou só nota fiscal separada? Porque, quando a separação é só no papel, o que parecia estratégia vira risco. Vamos para a regra, do jeito que ela aparece na prática, quando você tenta explicar o plano de ano novo. O Simples Nacional existe por uma lei específica, a Lei Complementar número 123, de 2006. É ela que define quem pode optar, em quais condições, e também o que pode levar à vedação ou à exclusão, inclusive quando existem vínculos societários e econômicos que tiram a autonomia entre empresas. E aqui o ponto é: o enquadramento depende da receita bruta anual e dos demais requisitos, conforme o artigo 3º dessa lei complementar. Não é só estar abaixo do teto. É cumprir o conjunto de condições. Só que o coração do problema da pulverização não está apenas na lei do Simples. Ele aparece quando a administração tributária entende que alguém montou atos ou negócios para disfarçar o que realmente aconteceu. E isso está no Código Tributário Nacional, no artigo 116, parágrafo único. A autoridade administrativa pode desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos da obrigação. Traduzindo, se 2 empresas existem apenas para parecer que o faturamento é menor, a fiscalização pode tratar como se fosse uma coisa só. E aí vem a segunda pancada, que muita gente só entende quando já está respondendo o auto de infração. Se o fisco enxerga omissão, dolo, fraude ou simulação, ele pode lançar ou revisar de ofício. Isso está no artigo 149 do Código Tributário Nacional. Ou seja, não é você que escolhe quando a história recomeça, a fiscalização pode voltar no tempo e refazer o cálculo. E se você está pensando, tá, mas isso é só administrativo, segura mais 1 minuto. Quando a autoridade entende que houve artifício para suprimir ou reduzir tributo, pode entrar a Lei nº 8.137, de 1990, que trata de crimes contra a ordem tributária, especialmente em cenários de fraude documental ou declaração falsa. E no pano de fundo civil, o Código Civil fala de simulação e seus efeitos, no artigo 167. Percebe a gravidade? O que começou como um ajuste de CNPJ pode escalar para um problema multiárea. Agora volta comigo para os primeiros meses de 2026. Você abre o segundo CNPJ e, por um tempo, parece que funcionou. O das cabe no caixa. O faturamento fica organizado. Só que o fisco não fiscaliza como antigamente, esperando alguém errar na declaração. Ele cruza dados. Você não vê a fiscalização chegar de carro. Ela chega por NFE, NFCE, PG-DAS, DEFIS, E-Social e, quando aplicável, por EFD Contribuições. Chega por movimentação bancária, por adquirentes de cartão, por marketplace, por transportadoras. E aí começam os sinais que denunciam unidade econômica. Repara se isso está acontecendo agora, na sua empresa. Mesmo os sócios, ou sócios que são parentes próximos, ou alguém que entra só para assinar.
Mesmo endereço. Mesma equipe. Mesmo estoque. Mesma marca. Mesmos clientes. Mesma logística. E na prática, às vezes, até o mesmo caixa, só que com transferências constantes para acertar despesas. Quanto mais esses elementos aparecem, mais difícil fica sustentar que são negócios realmente distintos. E aí vem o efeito dominó. Se a autoridade conclui que houve enquadramento indevido ou dissimulação, o risco real não é pagar um pouco a mais. É perder o chão. Você pode enfrentar a exclusão do Simples Nacional, inclusive com efeitos retroativos, conforme a hipótese apurada e a legislação aplicável. Pode vir o reenquadramento do período em regime fora do Simples, com cobrança da diferença de tributos, mais juros e multa. E, na vida real, isso costuma travar o que mais dói: certidão. Sem CND ou PEN, você não participa de licitação, não fecha contrato grande, não aprova crédito, e até a renegociação com fornecedor vira conversa difícil. E tem um detalhe que pouca gente enxerga: a prova. Porque o problema que estoura em 2026 pode virar discussão de 2024, de 2023. E aí não adianta explicar bem. Você precisa provar. Contratos, organograma, autonomia operacional, separação de ativos, separação de empregados, gestão, precificação, risco empresarial, clientes e fornecedores. É um filme inteiro para montar depois que o incêndio começou. Agora eu quero mudar a energia daqui. Porque crescer não é o problema. O problema é crescer em cima de uma estrutura frágil. E existem caminhos seguros. Primeiro caminho: separação real, quando fizer sentido de verdade. 2 CNPJs pode ser lícito. Mas precisa ter substância. Estruturas físicas e operacionais distintas, ou, se houver compartilhamento, com contratos formais de locação, compartilhamento e rateio transparente. Equipes e liderança separadas. Contas bancárias separadas, contratos e fornecedores próprios, riscos segregados. E uma lógica econômica que se sustenta sozinha, não só para caber no Simples. Segundo caminho: muitas vezes o ajuste correto está dentro do próprio Simples, sem duplicar empresa. Classificação correta de atividade, CNAE, enquadramento de anexo. Revisão do fator R, quando aplicável, porque a folha pode mudar a tributação entre anexos. E, quando a legislação permite, segregação correta de receitas por atividades no PG-10. Aqui mora uma diferença enorme entre planejamento e improviso. Terceiro caminho: planejamento de crescimento para o próximo nível. Às vezes, a melhor estratégia é aceitar que a empresa amadureceu e vai migrar para lucro presumido ou lucro real, só que com cálculo e preparação, não com susto. Simulação de cenários considerando margem, folha, créditos, ICMS ou ISS, cadeia de fornecedores e retenções. Reprecificação e revisão contratual, com cláusulas de reajuste e repasse tributário quando cabível. E organização contábil e fiscal desde já, porque o que é tolerável no Simples pode virar um rombo fora dele. Quarto caminho: compliance tributário para deixar rastros bons antes de qualquer intimação. Rotinas de conferência de notas, vínculos societários e contratos com partes relacionadas. Evitar mistura de caixa e de despesas. Formalizar governança: quem decide, quem executa, como é remunerado. Isso não é burocracia, é proteção. E se você já abriu o segundo CNPJ e já está dividindo receita? Agora é a hora mais sensível da história, porque o relógio corre. Dá para reduzir risco com estratégia de contenção, diagnóstico de vínculos e estrutura, organização documental, reestruturação e regularização com orientação técnica, e avaliação de correções e ajustes cabíveis antes de uma fiscalização, sempre com análise individualizada, porque cada detalhe muda o enquadramento. Volta comigo para aquela mesa de janeiro de 2026. A planilha está aberta. O áudio do contador já foi ouvido. E você ainda tem uma escolha: construir o ano como projeto ou como atalho. Pulverizar receita não é estratégia de crescimento, é uma aposta de que ninguém vai conectar os pontos, e hoje os pontos se conectam sozinhos. Resumo estratégico: em uma frase, antes de pensar em 2 CNPJs, garanta substância econômica e planejamento, porque dividir faturamento do mesmo negócio pode ser interpretado como dissimulação e gerar exclusão do Simples e cobrança retroativa. Aviso legal essencial: este vídeo tem caráter estritamente informativo e não substitui uma consulta jurídica individualizada. A avaliação correta depende dos documentos, da operação real e do desenho societário, e também de orientação contábil.
Agora eu quero te ouvir. Qual é o seu maior medo hoje? Ser excluído do Simples, receber cobrança retroativa ou travar certidão e crédito? Responde nos comentários com uma frase, que eu leio e posso transformar em próximos vídeos. E para aumentar seu tempo de sessão e fechar essa lógica com mais segurança, assista ao próximo vídeo que vai aparecer na tela, porque ele continua exatamente daqui. Se inscreva no canal para receber análises práticas e fundamentadas sobre decisões que impactam o caixa da empresa. Eu sou Lucas Lisboa, do LLR Advocacia. As informações de contato do escritório estão na descrição. Até o próximo vídeo.